Um dos casos de exorcismo mais estranho que eu conheço e pouco comentado, a história de Joan Vollmer. Esse é o tema de hoje no nosso vídeo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, eu estou trazendo um especial sobre alguns casos de exorcismo, então estava mais do que na hora de falar sobre esses temas. Um detalhe, cada palavrinha do que será dito aqui foi retirado de depoimentos de pessoas envolvidas nesse caso. Os depoimentos estão em todos os lugares, por exemplo, relatórios policiais, entrevistas em jornais e rede TV. Ou seja, não são palavras minhas. Ano de 1993, Austrália. Joan Vollmer e Ralph Vollmer, um casal. Ela com 49 anos de idade e ele com 53. Ralph e Joan eram duas pessoas normais, era um casal normal. Eles faziam compras, faziam suas atividades ali em sua casa. Inclusive Joan até tinha uma horta, ela tinha uma estufa onde ela plantava algumas coisas ali, verdura e legume para consumo deles mesmo. E aos finais de semana eles iam à igreja. Bem, em uma dessas ocasiões aí, após ir na igreja, após ir a um culto, Joan e seu marido voltaram para casa. E parece que nesse momento algo estranho começou a ocorrer com a família, principalmente com o Joan, que parecia que não estava batendo bem das ideias, pois a mulher ficou meio maluca, começou a babar, gritar nomes que é considerado blasfêmia, esse tipo de coisa para os religiosos, e também a se exibir, começou a arrancar a roupa, ficar feito louca. Então o marido ficou surpreso, porque a mulher que ele conhecia não fazia essas coisas. Aliás, ela nunca deu nem sinal de loucura. Então, como medida provisória de prevenção, ele fez o seguinte: ele pegou a esposa dele, o Ralph pegou a Joan, levou para o sótão da casa, ou melhor, perdão, para o porão, na parte de baixo, e ele prendeu ela lá para ver se ela melhorava, porque ela estava fazendo um escândalo. A mulher simplesmente do nada começou a gritar e ele ficou com medo de que os vizinhos pudessem ouvir e pensassem o pior daquilo ali. Bem, acontece que passou 1 ou 2 dias e ela não parava de berrar e cada vez pior, gritava palavrões, palavras obscenas e também começou a se jogar no chão com poses de conotação sexual. A mulher estava realmente louca e foi aí que Ralph chegou à conclusão de que ela estava possuída por algum demônio. E então ele pegou e foi procurar ajuda espiritual para livrar a sua esposa daquele mal. A comunidade ali era pequena, todo mundo conhecia todo mundo, só que Ralph foi procurar ajuda com 2 pessoas que ele confiava muito. São 2 pessoas do meio religioso dele e que para ele tinha muita experiência quando o assunto era exorcismo. Então, ele fez o seguinte, ele procurou essas 2 pessoas, que no caso era John e sua esposa Liane. E os 2 foram até a casa de Ralph. Chegaram lá, encontraram com a Joan, né, que estava no porão, e tiveram uma surpresa terrível, pois o John, que foi lá para ajudar o Ralph, o marido da Liane, ele fez uma sessão lá de oração, de reza, por assim dizer, e chegou à conclusão de que a mulher do Ralph, a Joan, estava com uma legião de demônios. Eram pelo menos 10. E daí então eles começaram o tratamento da Joan Vollmer. A princípio, quando eles se reuniram, eles tiveram que amarrar a Joan em uma cadeira para poder rezar para ela. Porque aquele lance todo dela começar a gritar, se jogar no chão, fazer poses com conotação sexual, piorou, porque além de tudo era uma coisa bem estranha, ela rasgava a roupa, mexia em suas partes íntimas, ou seja, era uma coisa extremamente, como que eu posso dizer aqui, inaceitável pro pessoal. Então eles tiveram que amarrar ela numa cadeira para evitar com que ela fizesse esse tipo de coisa. Por mais de um dia todo estava ali o Ralph, seu amigo John, e a esposa dele, a Liane, tentando de tudo, fazendo qualquer tipo de oração que eles acreditavam ser válidas, mas parece que o demônio era bem mais forte do que suas orações. E foi então que o amigo do Ralph, o John, ele resolveu fazer o seguinte, ele falou: olha, eu tenho muitos afazeres, eu não vou poder ajudar vocês nisso aqui,
Mas eu vou procurar o pastor da minha igreja, que é uma igreja nova que abriu aqui, e esse pastor entende muito do lance de exorcismo. Então eu vou chamar ele para poder ajudar vocês, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho umas coisas para fazer, não posso. Então vai ficar a minha esposa aqui, junto com você, no caso você, o Ralph, e o pastor vai vir para poder ajudá-los nessa sessão extremamente difícil de exorcismo. Bem, dito e feito. Esse pastor se chamava Leia e ele foi até a casa de Ralph. E chegando lá, ele pôde constatar com absoluta certeza que Joan Vollmer realmente estava possuída por demônios. Então, ele se juntou àquele grupo para tentar ajudá-la, mas começou ali uma sessão de exorcismo bem mais intensa, porque dali em diante, além de amarrada, Joan ia passar por um tratamento muito difícil de lidar, que é a privação de água e alimento. Porque para o pastor, alimentar ou dar água para o corpo de Joan fortaleceria ainda mais os demônios que se debatiam, gritavam e mesmo amarrados na cadeira, tentavam se jogar no chão. Ou seja, além de presa, ela teve privação de alimento. E não ficou só nisso não. Às vezes, para poder confrontar o demônio, pois ele dizia cada coisa feia, o pastor usava a sua palma da mão, por assim dizer, para dar umas bofetadas aí de leve no rosto da Joan, que estava possuída pelo demônio. Uma semana e 2 semanas e parece que a coisa só piorava. Imagina também a situação, né, do lugar, porque ela estava amarrada ali esse tempo todo, então ela defecava ali mesmo, urinava, vomitava, a coisa estava feia. Só que, depois dessas 2 semanas, parece que ela tentou, o demônio no caso, tentou enganar o pastor. Porque ele começava a chorar lágrimas de crocodilo, por assim dizer, ou seja, ele se passava de bonzinho e dizia: por favor, para com isso, sou eu, a Joan. Ou seja, era isso que o pastor acreditava. E a coisa começou a ficar pior porque ele pensava: não, o demônio ele está se passando por ela para me libertar ela e ele fazer uma coisa muito pior. Eu não estou dando conta. Então eu vou ter que procurar um especialista de verdade para fazer o exorcismo dela, porque só nós 3 aqui não está dando certo. Já deu para ver que a coisa era séria, porque o tanto de pessoas envolvidas no caso não era brincadeira. Bem, o especialista considerado pelo pastor um veterano em exorcismo era um rapaz chamado Matthew Nusk, que tinha apenas 23 anos de idade. Mas o cara sabia, ou pelo menos eles acreditam nisso, o cara sabia exatamente o que estava fazendo. E chegando lá, ele foi mais radical ainda. As primeiras medidas que ele tomou foi mandar quebrar todos os utensílios que pertenciam a Joan, porque ele acreditava que as falhas no exorcismo que ocorreu anteriormente se dava porque o demônio saía do corpo e se escondia, por exemplo, num porta-retrato da Joan, ou na gaveta da cômoda, ou até mesmo na estufa de alimentos que ela plantava lá fora, que até isso foi destruída. Ou seja, precisou quebrar um monte de pertences dela e botar fogo num monte de coisa, até roupa, para poder exorcizar a mulher. O Matthew pegou bem mais pesado. Ele foi além. Ele esmurrava sem perdão o rosto de Joan, porque ele alegava o seguinte: quem estava apanhando não era o corpo físico de Joan, e sim o demônio, que depois disso voltaria tudo ao normal. Ele acabou arrebentando a cara dela de tanto bater, deu murros no estômago, ele fez o que queria com ela, até que chegou numa situação que, segundo o depoimento deles mesmos, ela disse: por favor, pare, sou eu, por favor. Mas eles não acreditaram, porque o demônio ele engana as pessoas. E obviamente, na cabeça deles eles estariam sendo enganados. Então, o que eles fizeram? Começaram a bater ainda mais nela, até que em um momento, num determinado dia, ela simplesmente levou um murro muito forte e apagou. Depois que ela apagou, o Ralph ficou preocupado e falou: nossa, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, ele se separou do grupo e foi até a sala da sua casa, e chegando lá, ele se pôs de joelhos e começou a rezar, a orar, e perguntar para Deus se realmente estava tudo certo, se a mulher dele estava possuída. E como resposta,
Deus falou através de Liane, a sua amiga, que foi até a sala e disse: Deus mandou dizer que está certo, que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos salvando Joana. Bom, a sessão que havia sido interrompida pelas dúvidas de Ralph voltou e ainda pior. Eles levaram a Joana, que estava desmaiada, para o quarto, amarraram ela deitada na cama e lá Matthew começou a procurar o demônio que estava escondido nela. E ele diz que ele se alojou no estômago da mulher. Então, para tirar de lá, ele teve uma brilhante ideia, que era esmurrar ainda mais o estômago da mulher. E enquanto ele esmurrava, o demônio começou a subir e foi para os seios dela, que foi onde ele catou, apertou com muita força, e eles batiam, jogavam água benta e ungiam os seios dela com óleo. Isso está nos depoimentos. Mas dali ele já saiu rapidamente para cá, para o pescoço da mulher. Então o Matthew fez o quê? Agarrou a mulher pelo pescoço com muita força, chacoalhava ela, e orava, e passava óleo, e jogava água, até que o demônio veio para a língua. E dali eles conseguiram tirar o demônio. Só que, depois disso, eles foram ver, e o marido da Joana, o Ralph, colocou a mão aqui no pulso dela, e ela não tinha mais batimento cardíaco. Ou seja, ela estava morta. Bem, é claro que para quem expulsou um demônio isso não seria nenhum problema, porque Matthew havia garantido que isso daria para se resolver, que a morte não é o fim, que o mais importante já havia sido solucionado, que era fazer com que os demônios fossem embora, e foram para ele definitivamente. Então, por um dia todo, eles deixaram Joana ali, morta, com o corpo em decomposição, e nem se importaram, porque eles foram até jantar, convidaram uma pessoa para jantar na casa deles, que depois percebeu que ela estava morta, porque eles contaram, mas eles não estavam preocupados, porque, segundo o Matthew, Joana ressuscitaria no terceiro dia. Seria um milagre de Deus. A pessoa convidada para o jantar, que estava lá, chegou a ver o corpo e viu que estava tudo fedendo, uma situação horrível, e ela ficou pensando, tipo, o que esse povo está fazendo? Eu sou religioso, acredito em Deus, mas o que esse povo está fazendo? Então, ele recomendou que o próprio Ralph chamasse a polícia. E não ficou claro quem chamou a polícia, mas de fato aconteceu. Depois de alguns dias, a polícia veio, no caso depois do segundo dia. E quando eles chegaram lá, eles viram o corpo da Joana e já foi dando voz de prisão para todo mundo. Só que o Matthew disse ali, não, calma, fiquem aqui mais um pouco, porque daqui a pouco, no terceiro dia, vocês vão testemunhar um milagre. Essa mulher vai se levantar dos mortos e sair andando por aquela porta. Óbvio que o policial não acreditou. Uma coisa muito confusa nessa história toda, que não dá para entender mesmo, quer dizer, uma das muitas coisas confusas, é que, eu acabei de dizer, eles receberam voz de prisão, só que no terceiro dia era o enterro da Joan Vollmer. Só que quem que estava lá no enterro? O marido dela, o Ralph, todo sorridente, alegre, feliz, porque ele disse que ela ia levantar do caixão. Bom, aí depois que ela foi enterrada, o caso foi parar na justiça, porque ela obviamente não ressuscitou. Bem, veja só, a polêmica começa aqui, porque essa história toda foi para o julgamento, as pessoas envolvidas foram acusadas pela morte de Joan, mas uma coisa bem estúpida e sem explicação, assim como as outras todas, como eu disse, aconteceu de novo. Ou seja, ninguém ficou preso. Os envolvidos pegaram só 4 meses de prisão e foram liberados. Já o Ralph, nem esse tempo todo aí acabou ficando, ele ficou alguns dias só e também foi liberado. Porque o juiz acreditava que eles agiram com uma mente inocente, com a vontade de ajudar alguém. Eles estavam apenas cegos, ou seja, eles não estavam querendo matar a mulher, eles só queriam ajudar ela, só que a inocência falou mais alto. Por causa disso, abriu-se uma lacuna e a opinião do público se dividiu. Ou seja, eles acreditam que, de fato, muita gente, aliás, tudo isso que aconteceu foi
uma sessão real de exorcismo e que Joan só não ressuscitou porque foi impedido pela justiça, porque se os policiais não tivessem chegado lá no terceiro dia, ela realmente teria sido ressuscitada. Tem muita gente que acredita nessa versão. Assim como tem muita gente que diz que eles eram pessoas malucas que não sabiam o que estava fazendo. Portanto, para alguns são considerados criminosos e para outros são considerados legítimos exorcistas que foram interrompidos em sua missão divina. Na tua opinião, Joan era realmente uma mulher que foi possuída por demônios, por espíritos malignos e imundos? Ou será que Joan tinha algum outro problema, algum problema de saúde talvez, que não tenha relação nenhuma com demônios? Esses exorcistas, eles eram os salvadores de Joan ou foram eles que mataram ela? Conta aqui para mim nos comentários a tua opinião.